Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora nesta quinta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Corpo de bebê de 4 meses é abandonado dentro de recipiente com água na capital. Em Passo do Lumiar, a Polícia Civil investiga assassinato de jovem de 25 anos. Defensoria Pública, OAB e entidades do movimento social entram com ação civil para impedir instalação de cercas na Baixada Maranhense. Regionais debatem sobre orçamento participativo em audiências no interior do estado. E ainda, Arraial do Largo de Santo Antônio homenageia uma das maiores expressões da cultura popular do Maranhão, a Dona Teté do Cacuriá. O Jornal da Difusora está começando agora. O corpo de um bebê de apenas 4 meses foi encontrado hoje à tarde dentro de um balde no bairro da Cidade Operária, aqui em São Luís. Vizinhos teriam achado o corpo da criança. O caso aconteceu neste barraco em que a criança vivia com a mãe e o pai. O corpo do bebê foi encontrado de cabeça para baixo, dentro deste recipiente com água. A mãe da criança, de 4 meses de vida, confessou o crime. Ela foi identificada como Zilpa Soares Silva. De acordo com a polícia, a mulher de 27 anos chegou até esta delegacia por volta de 1 da tarde desta quinta-feira. Ela pediu para falar com um delegado. Disse que tinha acabado de matar o próprio filho. Em depoimento à polícia, ela disse que sofre de esquizofrenia e toma medicamentos controlados. Encontramos o pai da criança, que disse não saber nada sobre o que havia acontecido. Não sei de nada não. O caso está sendo acompanhado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. E a polícia segue investigando o assassinato do jovem Bruno Rafael, de 25 anos, encontrado morto no início da semana em Passo do Lumiar. Hoje, a namorada dele conversou com a nossa equipe. Veja. Letícia preferiu não ter o rosto divulgado porque está recebendo ameaças desde que o namorado foi assassinado. Ela não pôde acompanhar o enterro do Bruno Rafael Silva e desde a última segunda-feira tem prestado depoimentos diariamente. Isso está mexendo muito comigo, porque ninguém está entendendo a minha dor, ninguém está entendendo o que eu estou passando. Eu não estou conseguindo fechar meu olho, eu não estou conseguindo passar 30 minutos de olho fechado que eu me espanto, eu penso que alguém vai me pegar. E isso tá mexendo muito comigo. O namorado de Letícia foi encontrado morto no começo da tarde da última segunda-feira, embaixo de uma caixa d'água, enrolado em um plástico no quintal da casa dele, que fica no sítio Natureza. Quando os peritos chegaram, que só aí puderam remover o corpo para a gente acompanhar o trabalho deles, não foi visto assim. Aparentemente, não tinha nenhuma marca aparente de qualquer tipo de lesão, né? Ou por estrangulamento, ou por ferimento à arma branca ou arma de fogo, nada não tinha. Então, nós ficamos no aguardo do laudo pericial, do laudo cadavérico, perdão, para que a gente possa saber qual a causa da morte desse jovem. No dia anterior, eles haviam comemorado o aniversário de 19 anos da Letícia no local. Segundo ela, depois da festa, só ficaram na casa ela, o Bruno e André Lucas, que morava com a vítima e é o principal suspeito. Quem eu encontrei primeiro online foi um amigo meu melhor amigo. E aí eu mandei mensagem a ele, contei que Bruno tinha saído cedo, que não tinha falado comigo para onde ia. Contei tudo o que estava acontecendo, que ele tinha me deixado só com um amigo dele, que estava com umas atitudes muito estranhas, que eu estava ficando com medo. Aí ele me orientou que eu tentasse sair de dentro do quarto, né? Aí eu peguei minha farda de serviço, que estava assim em cima de umas roupas, peguei a farda de serviço e tentei sair do quarto. Nisso que eu fui tentar sair do quarto, ele me puxou pelo pescoço, ele me agarrou pelo pescoço e eu meti a mão aqui no meio, né? E ele me levou para a cama e começou a apertar o meu pescoço. André Lucas está foragido. O caso está sendo investigado pela delegacia do Maiobão. Por causa das ameaças que tem recebido, Letícia registrou um boletim de ocorrência na Casa da Mulher Brasileira. Ela e a família estão com medo. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado.
Um grave acidente entre um caminhão e um carro deixou 5 pessoas feridas na BR-316 em Codó. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para tirar a trabalhadora rural Maria do Socorro das ferragens. Além dela, outros 3 ocupantes desse carro foram retirados com vida e receberam atendimento e, em seguida, levados para o Hospital Geral do município. Todos estão fora de perigo. Segundo a PRF, um engarrafamento de 2 quilômetros formou-se dos 2 lados da pista. Vereadores de Imperatriz anunciaram que os trabalhos da CPI da Saúde não vão parar em julho. Mesmo com o recesso do Legislativo, os parlamentares vão manter as sessões marcadas para todas as terças e quartas. Até o final da CPI, 15 funcionários devem ser ouvidos. Essa semana, o secretário de Saúde de Imperatriz, Alaí Firmiano, respondeu às perguntas dos vereadores. A Justiça acatou um pedido de tutela de urgência feito pelo PROCON e determinou que 6 bancos que atuam no Maranhão cumpram a lei que obriga a contratação de vigilância 24 horas nas agências. A intenção é inibir os assaltos e garantir a segurança dos clientes. De acordo com a decisão, o descumprimento da norma acarreta multa diária de R$ 5.000. E daqui a pouco, Defensoria Pública, OAB e entidades do movimento social entram com ação para impedir instalação de cercas na Baixada Maranhense. E ainda, regionais debatem sobre orçamento participativo em audiências no interior do estado. Uma audiência pública aqui na capital discutiu hoje à tarde soluções para famílias que vivem em áreas de risco na periferia da cidade. Seu Francisco mora há quase 40 anos na Vila Bacanga. Devido às fortes chuvas que caíram na capital esse ano, a casa dele também está em uma área hoje considerada de risco. Mesmo diante do perigo, ele alega que, por enquanto, pretende não sair de lá. Eu não quero aluguel social. Eu quero estar na minha casa. Eu quero que faça um trabalho, mesmo sério, um trabalho onde a gente tem certeza que vai sair alguma coisa, porque até então foi só promessa. A situação de famílias vivendo em áreas de risco de São Luís foi o tema dessa audiência pública provocada pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que desde 2016 proferiu uma sentença para que pessoas nessas condições fossem priorizadas pelo município em programas de habitação. A exemplo do Minha Casa Minha Vida, que só na capital já contemplou mais de 16 mil famílias. Algum desses atingidos, ele já recebeu anteriormente um benefício, a gente já se depara com essa situação. Benefício de quê? De uma casa, um apartamento. E nesse momento, quando a gente pega o dossiê desse atingido, a gente verifica que ele não pode ser mais incluído nessa situação. A audiência reuniu pessoas que vivem em aproximadamente 36 áreas de risco em São Luís, além de representantes do Legislativo Estadual e Municipal. Este encontro também serviu como uma espécie de prestação de contas. Segundo o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, foi uma oportunidade para que a Prefeitura de São Luís apresentasse o que foi feito de 2016 até agora para que as famílias afetadas pudessem voltar a viver em moradias dignas. Eu acredito que o município de São Luís está cumprindo essa sentença, mas o objetivo dessa audiência pública de hoje é acelerar esse cumprimento. Em São Luís, a partir de dezembro, as chuvas voltam. Janeiro elas aumentam, fevereiro mais ainda e março, abril é dilúvio. Então nós não queremos chegar nesse período e novamente eu precisar conceder liminar determinando que pessoas sejam retiradas de áreas de risco. O grande entrave é que muitas pessoas, de acordo com o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, se negam a deixar os imóveis ameaçados. Inclusive o município de São Luís, dentro da sua responsabilidade pela vida das pessoas, ingressou com a ação direta aqui junto à Vara de Interesses Difusos e Coletivos para pedir reforço da Justiça para que apoie essa decisão de retirada dessas pessoas, porque muitas se negam. E olha só, a Defensoria Pública do Estado, OAB e entidades do movimento social entraram com uma ação civil pública para impedir a instalação de cercas nos campos da Baixada Maranhense. A prática tem prejudicado o acesso de comunidades tradicionais aos bens naturais da região.
A ação diz respeito às cercas construídas em áreas de campo, localizadas na região da Baixada Maranhense. A ideia das instituições é garantir o livre acesso aos terrenos. Estão privatizando águas públicas, tirando das comunidades tradicionais, quilombolas, quebradeiras de coco, camponeses, ribeirinhos, pescadores, a possibilidade de sobrevivência digna, porque eles retiram a água potável, eles retiram a possibilidade da pescaria, do lazer. Entre os mais afetados com a colocação das cercas nas áreas de campo estão as comunidades tradicionais, entre elas os quilombolas e as quebradeiras de coco. Dona Maria Antônia vive na comunidade Camaputiwa, no município de Cajari. Ela é uma das coordenadoras do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, na Baixada Maranhense. Ela explica que o problema das cercas prejudicando as comunidades é antigo. Isso que a gente já vem lutando há muitos anos. Por exemplo, na Baixada já houve mortes, né? Por problema dessas cercas no campo. Já houve prisões de comunidades por causa do arame no campo, por causa da criação dos búfalos. Para as quebradeiras de coco, uma luta de todas as comunidades tradicionais. Comunidades quilombolas, comunidade indígena, enfim, ribeirinhos daquela região que sofrem as consequências por essa bendita cerca, né, na região. E que hoje são cercas elétricas, que impedem muita saída e vinda da gente ter acesso aos recursos naturais dos campos. A ação civil pública também tem o objetivo de obrigar o Estado e as pessoas que colocaram as cercas, muitas delas até energizadas, a indenizar os trabalhadores rurais e comunidades tradicionais pelos danos e prejuízos causados com a colocação das cercas. A perspectiva é que eles sejam obrigados a retirar, que a retirada se dê às suas custas e que eles indenizem as famílias, as comunidades que têm sofrido as consequências pela privatização do espaço público. Daqui a pouco, OAB e Tribunal de Contas firmam parcerias para a capacitação de gestores públicos. E ainda, Arraial do Largo de Santo Antônio homenageia a compositora e cantora Dona Teté do Cacuriá. Uma audiência pública para discutir o orçamento participativo do Estado foi realizada hoje na região dos Cocais. O evento, que vai acontecer em 22 regiões, pretende definir as prioridades para os municípios. Em Caxias, ocorreu durante a 5ª semana da programação, com participantes da cidade de Timbiras, Aldeias Altas, Duque Bacelar, Coelho Neto e São João do Soter. Esses municípios irão discutir prioridades para essa região, prioridades que envolvem tanto a área de garantia de direito, como a área de saneamento, todas as áreas de governo. Logo no início, as autoridades e representantes da sociedade civil organizada se cadastraram em eixos temáticos, cada um direcionado para uma área de atuação. A gente vive um momento muito complicado no país, né? A ampliação da pobreza, a ampliação dos índices de violência. Então, é importante que a sociedade civil, juntamente com o poder público, se una para discutir todas essas questões que é do interesse público. Os outros eixos tratam sobre cuidar bem do dinheiro público e modernização da gestão, ampliação da infraestrutura e logística e também desenvolvimento para todos. Nós estamos no eixo 3, na parte da agricultura, fazendo com que essa agricultura, principalmente a agricultura familiar, seja fomentada e aonde nós tenhamos os agricultores fortes, né, apoiados pelo governo do estado, a fim de produzir e gerar renda, para que nós possamos ter aquela máxima de dizer que 70% do que é consumido pelo povo brasileiro é produzido pela agricultura familiar, seja reforçada. Durante a audiência são apresentados diagnósticos, trabalho de grupos por eixo temático e uma plenária. E eu, obviamente, hoje gerindo a parte do turismo, eu espero que algo que seja escolhido aqui nessa audiência seja vocacionado para essa pasta. Mas a gente faz votos em primeiro lugar, que seja feita uma escolha que venha beneficiar o desenvolvimento de toda a região. Até dezembro serão realizadas 35 audiências públicas. Tribunal de Contas e OAB realizaram hoje uma reunião em Imperatriz. A iniciativa é capacitar gestores públicos para análises de contas dos municípios.
O objetivo da reunião foi de formalizar a parceria entre OAB e Tribunal de Contas, o TCE, para divulgar conhecimentos relacionados aos sites de transparência e a ferramentas eletrônicas de combate à corrupção já dispostas, assim como a reprovação de contas de prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais e gestores públicos acionados por crimes de improbidade administrativa. Nós precisamos investir muito na capacitação desses órgãos, porque o TCE é responsável pela fiscalização das contas desses órgãos municipais e do Estado também, e sim, achamos que é fundamental a importância da participação da OAB. As atividades devem começar ainda neste segundo semestre. Para a presidente da Comissão de Assuntos Criminais da OAB, subseção Imperatriz, Scarlett O'Hara, a parceria é um momento de comunhão com objetivos que buscam os interesses comuns em benefício da sociedade. Estamos com o projeto de nos aproximar da sociedade e das instituições. Isso é um dos nossos propósitos, né? Conseguimos aí avançar, traçar os laços, de ter a proximidade com o Tribunal de Contas, de trazer alguns, não vou dizer recursos, mas trazer palestras, trazer seminários, trazer essa clareza do que é o Tribunal de Contas para a advocacia, para a classe da advocacia, como também como objetivo principal, que é nos aproximar da sociedade e aproximar também de levar a sociedade a ter conhecimento dos trabalhos que é o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Hoje seria aniversário de uma das maiores expressões da cultura popular do Maranhão, Almerice da Silva Santos, a dona Teté do Cacuriá, que morreu em 2011. No Arraial do Largo de Santo Antônio, artistas da terra fazem uma homenagem em memória a essa grande artista popular. E do jeito que ela gosta, com muita festa. O repórter Hugo Viegas está por lá e nos conta ao vivo como será essa homenagem. Boa noite, Hugo. Muito cacuriá deve passar por aí hoje, né? Isso mesmo, Cristiane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. A festa começou nesse instante. Quem está se apresentando aqui nesse momento no Largo de Santo Antônio é o Cacuriá da melhor idade. Como você disse, vários grupos vão passar por aqui ainda na noite de hoje, justamente prestando essa homenagem nesse dia especial. Se Dona Teté estivesse viva, estaria completando 95 anos. Ela que teve um papel fundamental na divulgação da cultura maranhense, não só para outros estados do país, mas também até internacionalmente. Inclusive, por conta disso, por conta desse trabalho, ela chegou a receber a Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República, que é a maior honraria no setor da cultura. Dona Teté faleceu em dezembro de 2011, mas permanece como uma referência para a cultura maranhense. Vamos ouvir um pouquinho, Cristiane, vamos acompanhar um pouquinho do Cacuriá da melhor idade. Eu volto com você, Cristiane. Obrigada, Hugo. E salve a melhor idade, salve Dona Teté no dia de hoje. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também com a gente nas nossas redes sociais. E só lembrando que amanhã cedinho tem Bandeira 2 com Silvan Alves e logo mais às 7 da manhã, Bom Dia Maranhão com Adalberto Melo. Um bom dia, uma ótima noite para você, um bom São João e até amanhã. Tchau, tchau.